Tudo bem? Beleza, pessoal? A gente vai falar agora sobre a independência dos Estados Unidos. Mas para falar sobre a independência dos Estados Unidos, é necessário a gente voltar um pouquinho, tá? Vamos olhar essa imagem aí. Essa imagem é do navio chamado Mayflower que traz os primeiros colonos para cá, tá? Essa colonização ela foi tardia. Como ela foi tardia? Se a gente comparar com a colonização da América Portuguesa. O Brasil foi descoberto em 1500, porém a primeira expedição colonizadora, lá de Martim Afonso de Souza, 1530. A América Espanhola também já estava começando a explorar o ouro da região ali dos Andes, da civilização Inca, depois da civilização Maia, Azteca. Então, na primeira metade do século XVI. E aqui, o primeiro navio trazendo os colonos americanos data de 1620, tá? Então, praticamente um século depois da colonização portuguesa e espanhola. Ela teve um caráter religioso. Como caráter religioso? Eu tenho aqui puritanos, que são os calvinistas, fugindo das perseguições dos reis, principalmente dos reis anglicanos. E também um caráter econômico, fugindo do quê? Muitos estão fugindo da miséria gerada, vamos colocar aqui, gerada pelos cercamentos que a gente viu quando falamos sobre as revoluções inglesas, gerada pelos cercamentos, tá? E um outro ponto, só uma peculiaridade, 102 tripulantes saem, tá? Lá da Inglaterra. Eles chegam na América, só que o inverno está rigoroso, eles não têm como aportar no navio, e aí eles ficam esperando 2 meses o inverno passar. Desses 102 tripulantes, apenas 53 acabaram pisando em solo americano, né? Durante esses 2 meses, fome, doença, matou grande parte desses, né, imigrantes. Bom, e uma outra característica aqui é o surgimento de 13 colônias. Então, eles vieram, logicamente, da Europa para a América pelo Atlântico. Então, essas 13 colônias, elas surgiram aonde? Elas surgiram aqui na costa, né, do Atlântico. Tá? Na costa do Atlântico. Depois a gente vai ver nas próximas aulas como que vai ser o processo do quê? De expansão para o oeste. Mas por enquanto vamos lembrar dessas 13 colônias aí. A gente pode fazer uma divisão dessas 13 colônias. As colônias do norte, a gente pode até colocar aqui, ó, e as colônias do centro, elas foram chamadas colônias do quê? Colônias de povoamento. Colônias de povoamento. Vou colocar norte e centro aqui. Bom, o que leva a gente a denominá-las de povoamento? As características que elas possuem. Então, elas estão mais para o norte, portanto, tem um clima um clima temperado, um clima mais parecido com o da Inglaterra. Aliás, os puritanos vão para o norte justamente porque eles vêm com o objetivo de fixar aqui, ter liberdade religiosa. Então, eles procuram o norte, que tem um clima mais semelhante. Se tem um clima mais semelhante ao da Inglaterra, os produtos produzidos por ali também são produzidos na Europa. Eles se organizam em pequenas propriedades, onde eu tenho aqui o trabalho livre. Vamos lembrar que eles são puritanos, tá? E como que o puritano vê o trabalho, tá? Lembra que o puritano vê na prosperidade econômica um sinal de salvação, tá? O puritano vê na prosperidade econômica um sinal de salvação. Então, o trabalho aqui, ele é valorizado. O trabalho é
valorizado. Lembrem que isso vai ser uma grande diferença para o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Eu tenho a prática do cultivo de vários produtos e como a maior parte dos produtos produzidos por eles também encontram-se na Europa, essa produção é voltada para o mercado interno. Isso vai gerar o quê? Um intenso comércio. Bom, e eu tenho as colônias do Sul. As colônias do Sul, elas são colônias de exploração, onde, lembra, quando a gente estuda o Brasil colonial, a gente fala do plantation. É a mesma coisa, tá? Então eles estão mais ao sul, um clima tropical. Então eu tenho a grande propriedade, onde quem é que vai trabalhar nessa grande propriedade? O escravo, que diferentemente do mundo antigo, agora tem uma raça, vamos colocar assim, é quem? É o negro. É o negro que vem para cá para servir como mercadoria. Ele insere-se agora essa escravidão no contexto do capitalismo, cujo objetivo é gerar o lucro. Eu tenho a prática da monocultura. No sul, principalmente, um dos produtos importantes ali vai ser o algodão. E o objetivo desse algodão é abastecer o mercado externo, principalmente o que? A Inglaterra. Depois a gente vai ver a França, os países que vão entrando no processo de industrialização. Então, se eu perguntar para vocês o seguinte, qual que é a diferença entre a colonização do Brasil e a colonização dos Estados Unidos? Muitas pessoas vão falar, o Brasil foi de exploração, os Estados Unidos foi de povoamento. Calma aí, né? Como os Estados Unidos foi de povoamento? As colônias do Norte e Centro foram de povoamento, mas as colônias do Sul foram de exploração, igualzinho do Brasil. Então, uma diferença é que o Brasil todo foi de exploração. E lá nos Estados Unidos a gente tem colônias de povoamento no Norte e Centro e exploração no Sul. Mas a principal diferença é isso que está aqui em observação. Eu estou atrapalhando a leitura de vocês, mas eu vou escrever aqui, ó. Todas as 13 colônias, portanto, tanto as colônias de povoamento quanto as colônias de exploração, elas gozavam daquilo que nós chamamos de negligência, vou escrever aqui, ó, negligência salutar. Bom, o que eu entendo por essa expressão, tá? Negligência salutar. Vamos pensar as duas palavras separadas. Negligenciar. O que é negligenciar? Não é deixar de lado, meio que abandonado, né? Não cumprir com as suas obrigações, tudo bem? Algo salutar é algo benéfico, é algo bom. Então, traduzindo, as colônias ficaram abandonadas pela metrópole. E esse abandono foi salutar para os colonos, porque eles passaram a ter liberdade econômica. Então, o pacto colonial, ele existia no papel, mas na prática ele não foi efetivado, tá? Então, isso significa que vamos colocar aqui, que o pacto colonial não foi efetivado. Em outras palavras, os colonos possuíam liberdade comercial. Então, o lucro do comércio ficava nas mãos de quem? Dos colonos. Os colonos possuíam liberdade comercial. O maior exemplo dessa liberdade comercial é aquilo que a gente chama de comércio triangular. Vamos falar aqui no próximo slide. Aqui, então, a gente tem o comércio triangular. Triangular porque é um comércio feito entre
as colônias do norte e centro com a região das Antilhas e com o continente africano, tá? Aqui a pontinha da África. Bom, como que era esse comércio? As colônias do norte e centro vendiam roupas e alimento para a região das Antilhas. Aqui eles trocavam esses produtos por melado, né, açúcar, vamos colocar assim, e ouro. O que eles faziam com parte desse melado? Transformavam em rum. Esse rum, muitas vezes, vinha para cá também, tá? Voltava para a região das Antilhas. Mas a maior parte, tanto é que a bebida dos piratas é o rum, mas a maior parte desse rum era levado para ser, né, colocado como troca por escravos. E aí, então, da África, eles pegavam escravos e também, se encontrasse ouro, é claro. Esses escravos agora, eles iam tanto para vamos colocar aqui, esses escravos, eles iam tanto para a região das Antilhas, que seriam as ilhas do Mar do Caribe, tá? Eles iam para lá, tanto é que a população da região das Antilhas é predominantemente negra, a origem é a escravidão, mas eles também iam para onde? Para as colônias do norte. Opa! Como eles iam para as colônias do norte? As colônias do norte são trabalho livre, beleza, mas eles não ficavam ali, eles eram vendidos para as colônias do sul. Então há um comércio interno também entre as colônias do norte e as colônias do sul, onde o norte vende, né, produtos agrícolas, aliás, onde o sul vende para o norte produtos agrícolas, e agora o norte vende para o sul escravos, tá? O importante, o que a gente tem que lembrar? É que o lucro desse comércio, como não havia o pacto colonial, como os colonos tinham liberdade, o lucro desse comércio ficava nas mãos de quem? Dos colonos. Fica nas mãos dos colonos. Isso durante a fase da chamada negligência salutar. Tudo acaba mudando com a chamada Guerra dos 7 Anos. Vamos ver essa guerra. Então, vamos lá. Bom, aqui está a Guerra dos 7 Anos. Eu dividi essa Guerra dos 7 Anos em dois momentos. Num primeiro momento, quando o conflito ocorre na Europa. Tudo começa com a disputa de dois estados germânicos, a Prússia, que depois vai dar origem à Alemanha, e o Império Austro-Húngaro pela região da Silésia. A Silésia seria hoje parte do leste europeu, envolvendo ali a Bulgária, a República Tcheca, parte da Polônia. Bom, no entanto, eu tenho a entrada de novos países, alastrando-se por toda a Europa, tá? Não apenas pela Europa. Essa guerra acaba tendo, né, conflitos, gerando conflitos na América, na Europa, que a gente falou, na África e na Ásia. Então, muitos historiadores consideram essa a Primeira Guerra Mundial. Bom, quais são os países que entram? A Rússia, num primeiro momento com a czarina Elizabeth, ela apoia a Áustria, porém, depois com Pedro o Grande, ela passa a apoiar a Prússia. A Inglaterra apoia a Prússia, que depois vai dar origem à Alemanha, e a França apoia a Áustria. Então, esses dois países, eles têm tensões, tá? Já são rivais históricos desde a Guerra dos 100 Anos, tal. Então, essa tensão acaba tendo consequência aonde? Acaba trazendo consequência para as suas colônias. Essa tensão passa para as suas colônias, tá? Isso a gente vai ver melhor daqui a pouco. A Espanha apoia a França, Portugal tenta ficar neutro, mas depois ele acaba sendo pressionado pela Inglaterra, tá? E aí, por que ele é pressionado pela Inglaterra? Porque ele depende da Inglaterra desde 1703. Lembra o Tratado de Midway,
ou Tratado dos Panos e Vinhos. Isso causa uma dependência econômica de Portugal perante a Inglaterra. Devido a isso, Portugal acaba entrando ao lado da Prússia e aí a Espanha torna-se inimiga de Portugal, tendo consequências nas colônias. No caso do Brasil, eles invadem o território, a Espanha invade aqui, como consequência disso, só para a gente trazer aqui, lembrar um pouquinho, a Espanha acaba invadindo, ela invade o sul do Brasil. A solução para esse impasse vai ser o Tratado de Santo Ildefonso, tá? Quando vocês estudam a expansão territorial, a ocupação do interior, vocês acabam vendo esses conflitos aí no sul do país entre Portugal e Espanha. Eles são acirrados por fatos que ocorrem ali na Europa. Bom, vamos ver agora o que aconteceu nas colônias. Como eu comentei com vocês, aquela tensão lá na Europa passa a ocorrer nas colônias. Principalmente a tensão entre quem? Entre a Inglaterra e a França, onde a Inglaterra obtém várias vitórias em territórios franceses, tomando muitas possessões dela. Aqui eu coloquei, aqui na América, pega praticamente a região ali, né, do Canadá, envolvendo Montreal, Quebec, Cabo Bretão, a região dos Grandes Lagos. Também obtém territórios franceses na África, como o Senegal e a Gâmbia. Na Ásia, toma possessões ali na Índia e nas Índias Ocidentais. Tudo bem? Índias Ocidentais, vamos lembrar o seguinte, as Índias Orientais é a Ásia e as Índias Ocidentais é a América. Só para vocês lembrarem. Lembra quando os holandeses invadem o Brasil? Quando eles são proibidos de comercializarem o nosso açúcar? Eles fazem o quê? Eles criam a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, a West Indian Company. Para quê? Para invadir o Brasil. Então, Companhia das Índias Ocidentais, tá? Para invadir o Brasil. Agora, quando eu coloco aqui parte das Índias Ocidentais, estou me referindo mais às ilhas ali do Caribe, da região das Antilhas, tá? A região das Antilhas. É mais sobre isso. A Espanha também toma a Louisiana da França, já que a Inglaterra havia pegado a Flórida, uma espécie de compensação. Bom, o interessante é como isso vai afetar a relação entre os colonos e a metrópole. Vamos lá ver isso agora. Então, consequências aí para a Inglaterra. Antes, vamos só falar uma consequência da França. Lembra que o rei da França, nesse momento, era o rei Luís XV. Luís XV, o que aconteceu? Ele perde as suas colônias, ele, mais do que isso, passa a ter um déficit interno enorme, um grande prejuízo, e aí ele fala aquela famosa frase, depois de mim, o dilúvio. Ou seja, vai vir a Revolução Francesa acabando ali com o antigo regime no país. Então esse conflito é fundamental para o aumento da miséria do povo francês, fato que colabora para a eclosão da Revolução. Mas vamos lá, as consequências para a Inglaterra. A Inglaterra, ela sai vitoriosa. Então, ela obtém o quê? Ela obtém vastos territórios. Tá? No entanto, apesar da vitória, ela passa a ter o quê? Ela teve muito gasto com todas essas guerras. Ela teve um grande prejuízo, mesmo vitoriosa. E aí ela precisa o quê? Recuperar a sua economia. E é claro, né? Como que ela vai recuperar a sua economia? O parlamento inglês decide então o quê? Penalizar os colonos. Ele fala que os colonos
não deram a ajuda que os soldados ingleses precisavam para lutar contra os franceses aqui na América. E por isso eles vão ter o quê? Que ajudar agora a recuperar a economia. Como? Dando início à cobrança de impostos coloniais, impedindo os colonos de utilizarem as terras conquistadas perante a França, tá? A justificativa é para não criar atritos com as nações indígenas. Então, os colonos que precisavam de terras para expandir a sua criação, a sua agricultura, eles ficavam, né, esses colonos aqui, eles ficaram, vamos colocar aqui, ó, eles estavam restritos ao litoral. Quando eu coloco aqui, ó, o início da cobrança de impostos coloniais, de monopólios, eu estou colocando o seguinte: isso provoca, essa é a grande consequência desse conflito, que é o fato que nos interessa, provoca o quê? O fim da negligência salutar. Os colonos perdem aquela liberdade econômica que tinham, tá? Eles aceitam isso, essa perda dessa liberdade econômica, política que eles tinham? Não, eles não aceitam, e esse fato é que vai provocar o início da luta pela independência. Então, se eu quiser resumir essa aula, eu podia falar o seguinte, ó, os colonos não aceitam e lutam pela independência. Então, resumindo, seria isso, tá? É claro, resumindo, vamos continuar.